Estou muito feliz em receber você que nos visita hoje, está conosco aqui nesta celebração pela primeira vez, ou já por algumas vezes. O desejo do meu coração é que você se sinta acolhido entre nós, amado, e amada também, e possa vir outras vezes para estarmos juntos celebrando o nome do nosso Deus. Deus nos tem dado uma direção de caminharmos através da carta aos Hebreus já há alguns domingos, e principalmente nesses últimos domingos temos pensado a respeito da fé, em várias perspectivas, mas principalmente olhando para experiências de homens e mulheres, de famílias comuns como a sua, como a minha, homens que foram desafiados, que foram provados, e porque tiveram ali em Deus, no Senhor, a sua esperança e o seu único compromisso de fé venceram, Para a gente relembrar do capítulo 1 ao 10, o autor da carta aos Hebreus, ele trabalha muito forte esse tema da superioridade de Cristo, e ele vem fazendo várias comparações, mostrando que Jesus ele é a maior revelação, portanto ele é maior do que todos os profetas, ele é a expressão exata de Deus, ele é a expressão máxima de Deus como revelação. Depois ele diz que Jesus era maior do que os anjos. Havia uma valorização muito grande na cultura em respeito aos anjos, e o autor mostra então que ele é maior do que os anjos. Ele mostra que Jesus é maior do que Moisés, o grande profeta. Ele mostra que Jesus é maior do que todo o ministério sacerdotal na história da nação de Israel. Ele é o supremo sacerdote, ele é o grande sumo sacerdote enviado por Deus. Ele não é apenas aquele que executou o sacrifício, mas ele também era o próprio sacrifício, por isso é o grande sumo sacerdote. Nós estudamos muitos textos que falam sobre essa verdade. E o autor então finaliza o que para nós é o capítulo 10 com um convite, um desafio, um apelo a que aquela igreja que estava recebendo essa carta, ela permanecesse perseverante no Senhor, que ela não abandonasse a sua fé, que ela não se desviasse, que ela não se deixasse influenciar por líderes religiosos e pensamentos que estavam se influenciando e infiltrando na vida da igreja, trazendo dúvidas e inquietações aos corações. E ele finaliza ali o capítulo 10 dizendo: o justo viverá pela fé. Aquele que é justificado por Deus, ele o é pela fé no grande Deus Todo-Poderoso e na sua salvação. E depois no capítulo 11 ele nos apresenta aquilo que conhecemos como a galeria dos heróis da fé, ou a lista dos heróis da fé. Muitos exemplos de homens e mulheres que, apesar das suas imperfeições, caminharam por fé e por fé foram vencedores. E ele então inspira aqueles leitores a respeito disso. E hoje a gente vai adentrar aqui no capítulo 12. Eu gostaria que você abrisse aí já a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. É nessa porção que nós vamos refletir nesse momento. E antes da gente ler o texto e antes da gente pensar aqui na nossa reflexão, eu não sei se você sabe ou não, você que congrega conosco, que ainda não é membro, talvez não conheça a profundidade a nossa comunidade. A nossa comunidade aqui é uma comunidade que tem muitos atletas, O pessoal gosta de atividade física. A gente tem gente que pedala, a gente tem gente que caminha, a gente tem gente que corre. Tem uma galera muito grande aí que faz musculação, enfim. A gente tem até um grupo de atletas, onde um instiga o outro, um motiva o outro para a atividade física, enfim. Então, se você gosta disso, procura aí quem é o administrador do grupo de atletas e você vai poder se divertir um pouco aí ao longo da semana e, quem sabe, sair da monotonia e desenvolver uma atividade física, E dentro desse movimento aí dos atletas, um dos movimentos que a gente tem vivido como experiência, como igreja, que tem sido muito legal, são algumas corridas, Larissa? Essa turma aí desses atletas, aqueles que treinam bastante, os que treinam um pouquinho, de vez em quando a gente se encontra em algumas corridas aí pela cidade. Quem aqui já fez alguma corrida aqui, esse ano, pelo menos, esse ano? Levanta a mão. Aí, vocês estão vendo do lado aí, se fosse para falar para o pessoal ficar em pé, vocês iam animar. Tem uma galera, que já fez várias corridas, Tem gente que investe lá para correr, tem gente que vai ali no pipoca, que a gente fala, e não investe, mas está lá, está correndo. E hoje,
Enquanto eu estudava essa semana o texto, eu me lembrei disso, porque lá no grupo a gente tem a propaganda das corridas, né? Vai ter a corrida tal, vai ter a corrida tal, e aí a gente vai, não vai fazer inscrição, não vai, e aí as pessoas vão incentivando umas às outras, ok? E hoje eu quero convidar vocês para uma corrida também, tá? Porque o texto que a gente vai ler hoje nos convida para uma corrida, mas é a corrida da fé. Tá? É essa corrida para a qual eu quero convidar, e aí todos nós estamos já nessa corrida e podemos nos desenvolver nessa corrida da fé, tá? Então vamos lá, Hebreus 12, verso 1, ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então hoje eu quero propor a vocês que juntos, com perseverança, possamos correr esta corrida que Deus nos propõe e que Ele nos convida, que é a corrida da fé. E dentro dessa corrida da fé, a primeira ação que nós precisamos ter é ter um propósito. Porque sem um propósito, a gente não avança, a gente não evolui, a gente não começa uma atividade física, a gente também não desenvolve uma corrida espiritual. E quando a gente avança na leitura do texto, nós encontramos o que para nós é o propósito central da nossa corrida. E ele está ali no verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e não desanimem. Meus irmãos, na corrida da fé, Jesus Cristo, ele é o nosso referencial absoluto. Jesus é incomparável, meus irmãos. Jesus, ele é singular. Jesus, ele é aquele para o qual eu e você podemos olhar e seguir com segurança na direção em que ele nos aponta. Ainda que o trajeto, ainda que a trilha pela qual você vai caminhar, ela tem alguns obstáculos, algumas subidas íngremes, mas se Ele está à frente, apontando para você o caminho, e você tem segurança de olhar para Jesus, e você o enxerga nessa corrida de fé, você pode seguir esse caminho com segurança. O autor aqui, ele usa duas expressões para se referir a Jesus. Ele diz que nós temos que ter os nossos olhos fitos, ou os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como autor da fé, meus irmãos, Jesus, ele é o primeiro. Ele é aquele que verdadeiramente e poderosamente abre o caminho para o acesso a Deus. É Ele quem vai à frente, é Ele que se fez carne, é Ele quem venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou e, conforme o texto diz, está sentado à destra de Deus. Ele é o autor da nossa fé. Jesus, ele é o objeto único, Jesus, ele é a inspiração, Jesus, ele é o fundamento da nossa fé. Mas o autor aos Hebreus também diz que Jesus é o consumador da fé. E quando a gente lê essa expressão consumador da fé, nós precisamos entender que Jesus, ele exerce, através do seu Espírito em nossas vidas, um trabalho de aperfeiçoamento, um trabalho de lapidação. Então imagine você como um atleta da fé, assim como um atleta secular, físico, ou até mesmo você como um atleta amador, que você precisa lapidar alguns movimentos na execução dos seus exercícios e cumprir com alguns procedimentos. Na vida espiritual e nessa corrida da fé, Jesus é aquele que vem aperfeiçoando as nossas vidas. Ele não apenas nos salva, ele não apenas nos regenera, mas ele nos santifica. E Ele nos prepara para sermos apresentados a Ele mesmo. O autor Paulo, escrevendo em Efésios, ele fala que nós estamos sendo tratados, cuidados pelo Senhor e preparados pelo Senhor como uma noiva, para ser apresentada ao noivo de maneira imaculada, sem rugas, sem manchas, sem nada
que sejam um empecilho na nossa relação com Deus. Então Jesus, como consumador da fé, ele trabalha a nossa maturidade. Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Jesus, ele é o alfa, e o que a Bíblia diz? O ômega. Jesus, ele é o princípio e o fim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, somente a ele a glória eternamente. Amém. Jesus Cristo é aquele que era, que é e que virá. Por isso Jesus, ele é o nosso referencial absoluto na corrida da fé. Ainda que o autor aos Hebreus tenha mostrado ali no capítulo anterior, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, José, Moisés, enfim, e depois há uma lista que ele fala, o que direi de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Enfim, ele vai falando, meus irmãos, ainda que esses homens e mulheres tenham vivido essas experiências profundas, eles não são para nós o referencial absoluto, porque a própria Escritura revela suas fraquezas. Eu, pensando nesse estudo de Hebreus, quando me vinha em mente a figura de Abel, um homem do qual nós não temos palavras registradas nas Escrituras, nós temos um ato de adoração ao Senhor, e nós entendemos que ele estava sacrificando um animal ao Senhor. Ali naquele contexto nós entendemos que Abel reconhecia que ele era um homem pecador. E através daquele ato de adoração sincero e verdadeiro, através daquele sacrifício, o que Abel estava fazendo era clamando a Deus por misericórdia, graça e perdão sobre a vida dele. Então, ainda que ele tenha sido um homem que sem palavras fala aos nossos corações até os dias de hoje, ele não se compara a Cristo Jesus. Então, se hoje você ainda é alguém que tem insegurança do propósito da sua fé, na corrida da sua fé, eu quero te convidar a olhar única e exclusivamente para Jesus. E aqui eu tenho duas lições para nós aqui. A primeira, escolher referenciais humanos para a nossa corrida de fé é extremamente perigoso, pois facilmente iremos nos decepcionar e haverá um risco de desistirmos do processo. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e nós colocamos os nossos olhos nas pessoas, sejam elas líderes espirituais, pastores, missionários, um discipulador, enfim, aquela pessoa que caminha com você ao seu lado, quando você coloca a sua esperança nela, as suas convicções nessa pessoa, há um risco muito grande de você se decepcionar e talvez você já tenha vivido essa experiência. Talvez dentre nós aqui exista alguém que um dia já se decepcionou com um irmão em Cristo, com alguém que caminhou ou caminha ao lado. E eu não sei qual foi o impacto na sua vida desta decepção, mas infelizmente há muitos testemunhos ao longo da história da igreja que por causa dessa troca do olhar, do referencial, e onde as pessoas buscaram referenciais humanos, e quando a decepção veio, essas pessoas simplesmente desistiram da corrida da fé. Elas simplesmente abandonaram o caminho em que estavam trilhando. Isso denota, é claro, que havia uma insegurança talvez ali nas suas convicções do Evangelho, e essa insegurança nas suas convicções do Evangelho fizeram com que ela desmoronasse por completo. Fixe os seus olhos em Jesus. Porque quando os homens falharem, e aqui homens no geral, homens e mulheres, quando os homens falharem, que você possa buscar em Deus a maturidade de entender, de orar por aquela pessoa, enfim, mas de não se envolver a ponto, naquela falha, e que isso faça com que você se desvie e você abandone o processo. Não abandone o processo da sua vida discipular, não abandone o processo da sua caminhada com Jesus, não abandone o seu tempo de oração, não abandone o seu tempo de leitura bíblica, porque alguém, com alguma palavra, com alguma ação, com algum olhar, te feriu ou te decepcionou. E a outra lição é que confiar nas próprias forças também é um recurso insuficiente para alcançar o êxito na corrida da fé. Às vezes nós não fixamos os olhos em Jesus, não fixamos os olhos em outras pessoas, mas nós fixamos os olhos em nós mesmos.
E isso é tão perigoso, isso é tão improvável, isso é tão incoerente quanto olhar para outra pessoa. Porque eu e você somos limitados também nas nossas forças, no nosso intelecto, na nossa condição humana de suportarmos todos os embates da vida, principalmente os embates espirituais. Não confie nos homens, mas também não confie na sua própria força. Dentro dessa ideia, o pastor Timothy Keller, ou Tim Keller, como ele é chamado carinhosamente, ele fez esta afirmação: não é a força da sua fé, mas o objeto da sua fé que realmente salva. Não é a força da minha fé, mas é o objeto da minha fé que realmente salva. Quem é o objeto da nossa fé? Quem é o objeto da nossa fé? Jesus. Ele é poderoso, forte, guerreiro, vitorioso, Rei dos Reis, é o Senhor Jesus, a quem nós exaltamos agora, há pouco com essa canção. Ele é poderoso, e porque Ele é poderoso, eu e você podemos descansar nele e ficarmos com os nossos olhos fixos em Jesus, fixos em Jesus. Vamos avançar aqui um pouquinho, porque senão a gente vai estourar demais o tempo. O segundo requisito para a gente ter êxito na corrida da fé, precisamos ser perseverantes. Portanto, também nós, olha, meu texto ficou errado ali. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Meus irmãos, se tem uma palavra ou uma das palavras que pode resumir o livro aos Hebreus, essa carta, é a palavra perseverança. A exortação do autor aos Hebreus é: persevere, persevere, não se deixe influenciar, não se deixe enganar, persevere, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Ele faz vários movimentos, sempre apontando Jesus como sendo maior, como sendo superior, mas ao mesmo tempo chamando: persevere na sua caminhada. Perseverar é a característica de um homem que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade à fé e à piedade, até mesmo diante das maiores provações ou dos maiores sofrimentos. Mas quando a gente avança no texto e olha para esse versículo, ele fala de dois aspectos que podem ser obstáculos na nossa perseverança. E ele fala: olha, você precisa se livrar de alguns pesos para desenvolver a sua corrida de fé. Ele fala assim: cuidado com aquilo que atrapalha e com o pecado que envolve você. Ele faz uma diferenciação aqui, meus irmãos. Existem alguns hábitos na nossa vida, algumas práticas, que não necessariamente são pecados, mas de alguma maneira muito específica, elas atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual. Por um outro lado, existem práticas que são pecados, ou algum pecado, que ele é realmente um peso na nossa caminhada. Eu querendo entender o porquê que o autor ele fez essa diferenciação, eu fui ler um pouquinho sobre essa questão da história dos atletas daquele tempo. E naquele tempo eles não tinham os recursos que nós temos hoje para treino, para capacitação. E algo que eu descobri interessante é que os atletas de corrida daquele tempo, para executarem os seus treinos, eles colocavam várias peças de roupa sobre o seu corpo. Peças pesadas de roupa sobre o seu corpo. Em algumas circunstâncias, eles até treinavam correndo, carregando objetos pesados, para que através deste peso, os seus músculos fossem fortalecidos, e quando ele fosse desempenhar uma prova, uma corrida, desprovido daquela carga, ele então tivesse um desempenho melhor. Eu fiquei pensando comigo, mas e para nós hoje, como que poderia exemplificar isso, E eu fiquei quebrando a minha cabeça, E pensei o seguinte, para a galera que corre aí aos domingos de manhã: vamos na corrida. Quanta gente já chegou atrasado na corrida, Tem que acordar cedo, tem que acordar de madrugada. Agora imagina você ir para a corrida, você veste a sua roupa, sua camiseta, tudo, e pega o calçado, confiando que a meia está lá dentro. Mas não checa se a meia está lá dentro, e cata o calçado e vai para a corrida. E na hora de correr, na hora que chega, não tem meia para calçar. Não vou calçar o tênis sem meia, vou correr sem meia. E já calça o tênis ali correndo, não dá aquela boa amarrada no tênis, e nas primeiras passadas o tênis já desamarra. Aí você está com o tênis sem meia,
o pezão escorregando lá dentro, fazendo aquela fricção que vai gerar uma bolha d'água, que aí ela vai estourar e ela vai arder e você vai tropeçar no cadarço, né? Alguém aqui já tropeçou correndo? Dos atletas aqui, tem coragem de levantar a mão e dizer? Alguém já tropeçou correndo? Eu levanto a mão e digo, eu tropecei esses dias indo fazer uma caminhada, caí, gente, caí literalmente, tropecei na calçada. E acontece. Então, veja, poxa, correr com o tênis calçado sem meia é um pecado? Não necessariamente, né? Correr com o tênis desamarrado é necessariamente um pecado? Não necessariamente, mas é algo que atrapalha. É algo que gera um desconforto, que causa uma dor e coloca você num risco de sofrer um acidente. E muitas vezes a linha tênue entre aquilo que só atrapalha e não é necessariamente um pecado, e o pecado propriamente dito, ela é uma linha muito fina, ela é muito difícil de você administrar. Então o convite que eu faço para você hoje é se liberte dos pesos. Se liberte dos pesos que podem estar atrapalhando a sua vida. Seja constante no seu objetivo de seguir a Jesus, abandone os hábitos que atrapalham o seu desempenho na corrida e renove as suas forças e ânimo em Cristo e desfrute do poder libertador do Evangelho. É interessante que o autor aos Hebreus, ele fala no verso de número 3, que aquela igreja, que aquelas pessoas, por alguma razão, eles já estavam cansados e desanimados. Vou confessar aqui uma outra coisa que eu fiz, que eu não fui perseverante numa das corridas aí que a gente fez, né? Eu lembro que numa das corridas que eu fiz, eu me inscrevi para correr 10 km. E no meio do processo eu abandonei. Corri 5 e desisti. Eu estava ali numa linha entre a turma de 10 ia para cá, a turma de 5 ia para cá. A minha mente queria ir para o de 10. Mas o meu corpo, naquele dia, naquela manhã, E não havia nada necessariamente, né? O que me atrapalhou naquele dia foi mais algo emocional do que físico. Não era nenhum pecado, não era nenhuma falha, mas foi mais emocional. E eu optei por interromper a minha corrida ali no de 5 quilômetros, mas foi bênção mesmo assim. Deus, ele me deu ânimo, né, para que a gente pudesse enfrentar outros desafios. Mas o que a gente aprende mais aqui na corrida da fé? Que na luta contra o pecado, a resistência, me desculpe, outro propósito, a gente precisa resistir. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o sangue. Né? Aqui eu não estou querendo que ninguém se sacrifique, a gente precisa entender esse versículo no seu contexto. Qual é o contexto desse versículo e do que Paulo está falando de derramar sangue? Esse grupo de pessoas ali, eles estavam sendo sim perseguidos. Eles estavam sofrendo prisões em algumas situações, sofrendo zombarias, sofrendo o escárnio da sociedade pela decisão de fé que eles haviam tomado por Cristo Jesus. Eles eram judeus convertidos ao Evangelho de Cristo Jesus e porque se declararam convertidos, foram expulsos de alguns ciclos, principalmente o ciclo religioso, e eles eram tidos como hereges, como pessoas que eram escárnio ali da sociedade, porque estavam professando a fé deles em Cristo Jesus. Mas esse grupo de pessoas, dentro desse grupo, não houve nenhum mártir, nenhuma pessoa que tenha sido levada à morte por causa do Evangelho. E é por isso que o autor ele fala sobre isso. Olha, vocês não resistiram até a ponto de derramar o sangue. Vocês estão vivendo uma perseguição, vocês estão vivendo uma opressão, mas ela não chegou a ponto de ser semelhante ao que aconteceu no início da igreja primitiva em Jerusalém, como homens como Estevão, que foi apedrejado, Tiago, irmão de Jesus, que foi morto ao fio da espada, e todos os outros apóstolos que tiveram as suas vidas ceifadas. O apóstolo Paulo foi decapitado, enfim. Todos esses homens tiveram mortes dolorosas, sofreram prisões, sofreram açoites, sofreram uma perseguição muito dura, mas prevaleceram na corrida da fé. Foram resistentes na corrida da fé. E aqui a advertência e o alerta para resistir é porque esse grupo de pessoas que estava recebendo estas palavras, diante de uma leve perseguição, eles já estavam virando as costas para Jesus. Assim como precisamos ser perseverantes
precisamos resistir de forma implacável na nossa caminhada com o Senhor. Então, meu convite é: fortaleça no Senhor as suas forças para que você lute contra o pecado. Efésios 6, 10 e 11 nos falam assim: fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes, para que vocês possam resistir contra as ciladas do inimigo. Uma outra lição para nós é: não se orgulhe. Não se orgulhe quando você resistir. Agradeça ao Espírito Santo de Deus por lhe capacitar. Meus irmãos, como é difícil para nós. Ora nós não resistimos, ora nós resistimos, e até quando resistimos, somos tentados a pecar. E aí a gente tem que lembrar lá de Provérbios 16, 18, que diz: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. E por fim, não abandone a corrida. Caso você não resista em alguma circunstância e você venha a cair em uma tentação, o convite da palavra de Deus é: confesse o seu pecado, arrependa-se verdadeiramente, levante e prossiga. Não abandone a corrida da fé. E por último, meus irmãos, tirando lição aí desse texto de Hebreus 12 e em diante, a última lição para o nosso êxito na caminhada é a necessidade da disciplina. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. A disciplina do Senhor, fazendo uma analogia com a atividade física, ela atua como as etapas do treinamento de um atleta. Um atleta, ele precisa de treinos, de alimentação, de hidratação, de descanso, ele precisa recuperar as suas lesões, ele precisa ter consciência do ritmo do seu treinamento para que ele consiga aumentar e melhorar o desempenho dele. E a disciplina do Senhor nas nossas vidas, ela funciona desta maneira também. Ela tem um propósito, ela tem propósitos específicos na nossa vida. Do verso 5 em diante, ele vai nos apresentar ali os propósitos da disciplina do Senhor na nossa vida. Eu quero ler esse trecho com você, e você me acompanhe. Primeiro, o autor ele faz uma citação de um texto de Provérbios, capítulo 3, 11 e 12, que são os versículos 5 e 6 do capítulo 12 de Hebreus. Ele diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, porque assim viveremos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O que a gente aprende aqui? Opa, mudou meu slide ali. Consegue voltar ali para mim, por favor? Isso, pode avançar. Só para a gente destacar as lições aqui, ok, da disciplina. Primeira lição que aprendemos: a disciplina do Senhor, ela confirma que nós somos os seus filhos. O autor ele é muito claro aqui, ele diz assim: se você é filho, você é filha de Deus, então entenda que a disciplina, o forjar do Senhor, o treinamento do Senhor,
ele vai alcançar as nossas vidas. Isso é uma verdade das Escrituras. Mas ele também diz que a disciplina do Senhor é uma demonstração do amor de Deus por nós. O Senhor nos disciplina, Ele nos treina, Ele nos capacita porque Ele nos ama. Ele diz que a disciplina do Senhor é para o nosso bem. Aí você vai falar assim, mas como, pastor, está doendo essa disciplina? Ela está dolorosa, né? Eu sou encurtado, eu tenho dores quando eu faço alongamentos numa atividade física. Então aquilo que para alguns é confortável, é tranquilo, para mim, para eu fazer exercício de alongamento é algo que dói. Ainda que eu saiba que aquilo é bom, mas a minha tendência humana é não querer me submeter aos alongamentos. Eu vou querer fazer outras atividades, mas não os alongamentos. E se eu não os faço, eu perco a prevenção que o alongamento pode dar ao meu corpo, ao meu músculo, enfim. Então a disciplina do Senhor, ela é para o nosso bem, ainda que ela esteja doendo em alguns momentos. A disciplina do Senhor também nos santifica. É tão belo olhar para o texto e enxergar que Deus tem um propósito tão sublime, tão grandioso, ao nos moldar e ao nos disciplinar. Ele o faz para a nossa santificação. E Ele também faz para que frutos sejam produzidos para a glória dEle mesmo. Bom, para a gente encerrar, aqueles que correm, né, eu estou falando bastante da corrida porque é o que a gente acaba fazendo mais em grupos aqui, né? E aqueles que correm e se inscrevem ali certinho na corrida, sempre tem uma recompensa no final, né? Qual que é a recompensa no final? Além daquele copinho de água e uma bananinha que você ganha. Hã? Tem uma medalha. Tem gente que está cheio de medalha aí, né? Está com um mural de medalhas, né? Não importa a posição que você chega, gente. É muito legal isso, tá? Você fez a inscrição, não importa a posição que você chega, você ganha um copinho d'água, ganha uma banana e ganha uma medalha. Né? A banana é para você se alimentar ali, já ir refazendo ali o seu organismo, aquela aguinha bacana para te hidratar, e você ganha uma medalha, que você leva aquela medalha como uma lembrança, e aí você vai lembrar daquele dia com seus amigos, aí você vai olhar depois lá no seu equipamento, o seu desempenho, né? Enfim, e aí você vai celebrar. E na corrida da fé? Na corrida da fé tem medalha? Tem ou não? Gente, na corrida da fé tem coroa. Tem coroa. Quero só relembrar alguns textos com você aqui. 2 Timóteo 2,5 diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Na vida espiritual é assim também. Será coroado ou receberá a recompensa aquele que seguir as regras. E aqui não é que a gente é salvo pelo que a gente faz, mas eu sigo a regra quando eu creio que Jesus fez tudo para a minha salvação e eu me rendo a Ele. Essa é a regra. Cristo é o vencedor, Cristo é o Salvador, eu me rendo a Ele. Ele simplesmente nos toma pelas mãos, reergue os nossos pés, sabe? Você viu lá os joelhos vacilantes, os pés caídos? Ele nos levanta e nos leva na caminhada. Próximo, passa para mim, por favor. 2 Timóteo 4,8, palavras do apóstolo Paulo: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, no finalzinho da vida dele, no final da sua corrida de fé, ele tem um vislumbre na sua mente, no seu coração, e o Espírito de Deus o permite escrever essas palavras. Ele diz: olha, existe uma coroa da justiça, como se fosse um símbolo físico da justificação pela fé e pela graça em Cristo Jesus, que seria entregue a ele quando ele chegasse na presença do Senhor. Mas olha o que ele nos alerta: olha, essa coroa não é só para mim. Eu não disse agora há pouco que na corrida todo mundo que faz a inscrição ganha a medalha? Ele diz assim: essa coroa, ela está reservada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Ela está reservada para todos aqueles que se renderam ao Senhor.
Para todos aqueles que estão caminhando na corrida da fé, olhando única e exclusivamente para Jesus, o autor e consumador da fé. O outro texto de Tiago, nos diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A coroa da justiça, a coroa da vida. E por fim, palavras do apóstolo Pedro, quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Meus irmãos, quando eu revisitei esses textos hoje, na minha oração, eu disse: Senhor, não sei como será isso. Não sei se isso é uma linguagem simbólica ou se ela é real. Mas se real for, o desejo do meu coração é que eu e você possamos ter o mesmo privilégio que os anciãos, lá na visão do Apocalipse, fizeram. Eles rendiam as suas coroas ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 4 nos diz isso. Que os 24 anciãos, eles reverenciavam ao Cordeiro e eles rendiam as suas coroas a Ele. A coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa da glória, e eles o faziam porque somente Jesus é digno de adoração. Feche os teus olhos. Amado Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que nos inspira, que nos encoraja, ó Deus, que nos convida para uma caminhada, para uma jornada, ó Pai bendito, de perseverança, de disciplina, de propósito, de resistência, ó Deus. Mas tudo isso, ó Deus, só é possível se os nossos olhos estiverem fixos em Jesus. Se reconhecermos quem Jesus é, Deus Todo-Poderoso, se reconhecermos a sua obra de redenção, morte e ressurreição, e se declararmos e confessarmos com a nossa boca que Ele é Senhor. Só assim, ó Deus, nós poderemos fazer parte, ó Deus, desta corrida da fé. Ó Deus bendito, se há alguém entre nós que ainda não iniciou, ó Pai, nesta corrida da fé, que hoje seja o dia de uma decisão, que hoje seja o dia de uma resposta ao Senhor e à sua soberania e àquilo que o Senhor fez. Uma resposta de fé, que eles sejam incluídos, ó Deus, pelas tuas misericórdias como filhos do Senhor, que possam ser submetidos, ó Deus, aos processos de disciplina, de cuidado, de santificação, mas tenham, ó Deus, as suas vidas curadas, tenham, ó Deus, os seus joelhos trôpegos, ó Deus, restaurados, os seus passos vacilantes firmados por Cristo Jesus. Pai, aqueles que estão na corrida da fé, mas que por alguma razão, ó Deus, estão se permitindo, ó Deus, serem atrapalhados, ó Deus, distraídos, dispersos, ó Pai, por circunstâncias do cotidiano, por preocupações excessivas, ó Deus, que elas num primeiro momento não são um pecado, mas acabam se tornando pecado nas nossas vidas. Livra, ó Deus, o nosso caminho, em nome de Jesus. Abre, ó Deus, o caminho. Tira-nos, ó Deus, deste embaraço. Ajuda, ó Espírito de Deus, que estas pessoas se livrem, ó Deus, dos pesos que as impedem de avançar, de crescer, de prosperar para a glória bendita do nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, clamamos ao Senhor, fortaleça a nossa vida, para que possamos viver pela fé em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que oramos. Amém.